Shalom. Vamos falar um pouco sobre teologia arminiana, ou até uma história, tá? Da teologia arminiana. O que primeiro precisamos considerar é que a história da teologia arminiana, automaticamente, ela vai começar, vai ter seu início, né? Ela vai ter seu desenvolvimento a partir das propostas e das postulações teológicas e das posições teológicas de Jacobs Armínios e principalmente também de um grupo de seus seguidores e seus discípulos, aqueles que acompanharam a sua posição, denominado de remonstrantes, tá? E também mais tarde, claro, vai abraçar essa proposta e vai ser incluso neste contexto de teólogo arminiano o John Wesley, e que vai ser também um grande defensor do arminianismo e, claro, vai cooperar com a expansão e a proliferação do arminianismo, principalmente na Inglaterra. Um primeiro lembrete que precisamos sempre considerar e pontuar, que se torna até uma explicação, não é? É o fato de que o arminianismo ele vai surgir e vai ser tomado ou vai ser tornado um termo, tá? De reprovação em alguns círculos teológicos evangélicos. Muitos até arminianos não vão utilizar esta nomenclatura. Certa vez eu informei a um proeminente teólogo, tá? Que a sua recente publicação e a sua recente postulação na área da sistemática, ele colocava algumas questões relacionadas à teologia arminiana que era totalmente contraditória e que era até contrária à posição da teologia arminiana. Então, a teologia arminiana é simplesmente o que nós precisamos considerar que é o que foi defendido por Armínio ainda no século XVII, tá? A questão que é principalmente na metade do século passado, desde a ascensão do evangelicalismo pós-fundamentalista, cuja teologia ela é amplamente denominada de calvinismo ou calvinista, tá? Ou até alguns vão dizer teologia reformada, e essa é uma designação errada, porque todos que abraçaram e que estão dentro do contexto da reforma protestante são reformados, seguem a linha reformada, porque foram oriundos de uma reforma. Então, dentro dessa proposta, os arminianos têm se esforçado por, vamos dizer assim, conseguir um respeito dentro do meio teológico e acadêmico mais amplo. E com isso, alguns simplesmente abriram até a mão do termo, tá? Não é incomum ouvir, inclusive, arminianos descreverem a si mesmo como moderadamente reformados, no intuito de agradarem alguns influentes e poderosos do movimento evangélico e do evangelicalismo, que é o movimento evangélico. Essa sigla, essa terminologia evangelicalismo está compreendendo sobre o movimento evangélico. Declarar-se arminiano é justamente atrair para si algumas perguntas ou simplesmente até uma suspeita, né, reservada quanto a uma postulação que tem alguns têm algumas reservas e algumas contradições e geradora de algumas controvérsias. Mas, na verdade, Armínio, como a fonte primária da teologia arminiana, ele vai colocar nas suas três coletâneas sobre a sua teologia, sobre a sua proposta, que até recentemente foram editadas e publicadas pela CPAD, ele vai defender as suas posições dentro do âmbito da teologia
sistemática ou da doutrina. Armínio não acreditava que ele estivesse acrescentando nada novo à teologia cristã. Tá? Ele de fato acrescentou algo discutível, algo controverso. Ele explicitamente apelou aos primeiros pais da igreja, e citando que os primeiros pais da igreja, eles utilizaram-se, né, dos métodos e conclusões teológicas medievais e apontaram para um sinergismo protestante que foi antecessor à postulação e às argumentações de Jacó Armínio. Então, seus seguidores, os remonstrantes, deixaram muito claro, principalmente Melanchthon, né, que um líder luterano, que era um líder luterano e conservador, e outros luteranos que mantinham visões similares, mas não eram idênticas, tá? Então Melanchthon tinha visão similar, mas não eram idênticas à proposta de Jacob Armínio, tá? Então ele, Jacob Armínio, vai ter uma posição mais, quem sabe, conservadora e vai posicionar-se com uma posição mais confrontadora, não tendo nenhum elo de relação nem com Erasmo de Roterdã, também como alguns mais tarde postulavam. Os remonstrantes que após a morte de precoce de Jacob Armínio, quando ele tinha 49 anos e até estava no auge da sua carreira, né? Foram 45 ministros, 45 clero, ministros evangélicos que faziam parte do clero, né? E teólogos de uma província ou das províncias, tá? Unidas, aos quais formaram, né, uma frente que veio a ser chamada os remonstrantes. Tá? Eles receberam esse nome justamente em virtude do título da exposição teológica que era apresentada por eles, conhecida como remonstrância, que resumia um pouco de pontos essenciais defendidos por Armínio, em que eles acreditavam sobre a salvação, tá? Incluída a eleição, a predestinação. Outro sim também é que outros líderes desse movimento, que estavam como entre esses Simão Episcópio, ele se tornou um conhecido e aclamado líder do arminianismo antes e depois dos que foram exilados nas Províncias Unidas, isso lá nos anos de 1629 a 1619 a 1625, tá? Episcópio, que era provavelmente um autor dos principais documentos dos remonstrantes, que seria, quem sabe, o seu articulador, o seu escritor, né? Ele se tornou o primeiro professor de teologia do seminário remonstrante, fundado após receber a permissão no exílio de defenderem, de postularem e de ensinarem as suas abordagens teológicas, as suas posições teológicas. Outro líder também importante dos remonstrantes foi o Hugo Grossio, que era um estadista e um cientista político mais influente da Europa. Tá? Inclusive até foi preso pelo governo holandês, isso após a declaração e ordem dada pelo Sino de Thorn de perseguição, não é? E de eliminação de grande parte daqueles que postulassem a posição arminiana ou a posição da remonstrância abraçada pelos remonstrantes. No século já XVIII, a partir da época do Limborch, tá? Muitos arminianos, em especial aqueles que pertenciam à igreja na Inglaterra e às igrejas também de vertente congregacional, eles mesclavam o arminianismo com uma religião natural do iluminismo e se tornaram os primeiros liberais do protestantismo, tá? O arminianismo, sim, o arminianismo clássico mesmo, ele veio
a ser mais pungente dentro da aferição e posições e declarações do John Wesley, isso a partir de 1703 até 1791, que ele se defendia, se intitulava um arminiano, e principalmente um arminiano clássico, tá? E ele vinha com essa posição para confrontar a todas as postulações dos calvinistas, tá? No século já XIX, outros metodistas importantes e teólogos arminianos do século XIX, como Thomas Summers, tá? William Barton Pope, e Summers, por exemplo, produziu uma excelente teologia sistemática, tá? E já o Pope também escreveu uma dogmática. Eles desenvolveram obras já de cunho arminiana e que veio a servir de fundamentação para todo um estudo arminiano. Um teólogo arminiano também que precisamos considerar, que era um pouco mais controverso, seria o John Millen, isso em 1813 a 1895, tá? Que ele vai escrever a sua teologia sistemática também com a posição arminiana, tá? Então esses teólogos que compuseram e articulações de cunho arminiano foram os responsáveis para, quem sabe, espalhar, para, quem sabe, explanar com maior proporção, né, e propulsão a teologia arminiana. Um dos mitos que mais predominava e que mais foi predominante e disseminado até pelos calvinistas, confrontando e refutando ao arminianismo, é que o tipo de teologia a qual eles defendiam era uma teologia que era muito popular nos bancos evangélicos, mas não tinha uma experiência e não tinha um fundamento acadêmico. Muito assim, eles vieram colocar, e alguns críticos calvinistas se posicionaram, que o arminianismo, a partir dessa postulação, ele fosse um semi-pelagianismo. Foi aí que começa essa indicação e essa pejorização do arminianismo, colocando ele ou denominando ele como semi-pelagianismo. Mas ele não é e nunca foi um semi-pelagianismo, um arminianismo, e ele, na verdade, era uma soterologia dentro das posições até defendidas por muitos dos pais da igreja, tá? E uma posição que era uma posição teológica de um cristianismo evangélico popular para a sua época, mas que tinha a finalidade de defender posições que, segundo Armínio, eram as posições, vamos assim, abraçadas pelos escritores sagrados, pelos autores sagrados. E é importante compreender até que o arminianismo, no seu ponto de vista, ele não detém uma doutrina ou um ponto de vista característico, sobretudo no cristianismo, mas ele possui uma doutrina que é uma doutrina especial dentro do contexto escriturístico. Então, os arminianos de coração e os arminianos evangélicos acreditam nas escrituras e têm ela como a sua fundamentação. E é a partir disso que os arminianos vão defender a trindade, vão defender a divindade, a humanidade de Jesus Cristo, vão defender a depravação dentro da humanidade em virtude da queda, tá, primeva, vão defender a salvação pela graça somente através da fé, somente em todas as outras crenças vamos assim, protestantes imprescindíveis, tá? Vão defender também uma retidão como justiça imputada e afirmada pelo arminianismo clássico, segundo o próprio Armínio, e vão defender também doutrinas características do arminianismo, como a soberania de Deus,
como a posição soterológica relacionada à providência e à predestinação, que eles têm o seu ponto de vista distinto, tá? Outro sim também importante a colocar é que o arminianismo ele vai possuir, vamos dizer assim, postulações que podemos dizer que o arminianismo vai ensinar que todos os seres humanos nascem moral e espiritualmente depravados e incapazes de fazer qualquer coisa boa ou digna aos olhos de Deus, sem uma infusão especial da graça divina para superar as inclinações do pecado original. Então, todos os homens, não apenas aqueles que nascem debaixo da penalidade da morte, como consequência do pecado, como também nascem com uma natureza depravada e com um contraste até de um aspecto legal da pena, é comumente denominado uma depravação herdada e um pecado inato, tá? Em geral, o arminianismo clássico o concorda com a ortodoxia protestante, que a união da raça humana, principalmente no pecado, faz com que todos nasçam filhos da ira, e todavia os arminianos também vão acreditar que a morte de Cristo na cruz vai fornecer uma solução universal para a culpa do pecado herdado, de maneira que ele não é imputado aos infantes por causa de Cristo. É assim também que os arminianos, em concordância com os anabatistas, tais como os menonitas, eles vão interpretar a passagem universalista do Novo Testamento, tal como está escrito e postulado em Romanos 5, que afirma que todos estão incluídos debaixo do pecado, assim como todos são incluídos também na redenção através de Cristo. E essa também é a interpretação arminiana de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, que vai indicar duas salvações por intermédio de Cristo. Uma que é universal para todas as pessoas e uma que é especialmente para todos que creem. A crença arminiana na redenção geral não é a salvação universal, mas a redenção universal do pecado adâmico. Então, na teologia arminiana, portanto, todas as crianças que morrem antes de alcançarem a idade do despertamento da consciência e de pecarem efetivamente em oposição ao pecado inato, são consideradas inocentes por Deus e levadas ao paraíso, dentro da questão da efetivação que não pecaram, somente e também na postulação que somente os que pecam podem arrepender-se e creem que tem Cristo como Salvador. E somente aqueles que têm realmente uma visão e uma consciência do que vem a ser o pecar e do que vem a ser alcançar salvação e redenção do seu pecado. Então o arminianismo ele vai considerar o pecado original em primeiro lugar como uma depravação moral, oriunda inclusive da privação da imagem de Deus, tá? É a perda do poder de evitar o pecado efetivo, tá? A depravação então é total na medida em que afeta todo o ser do homem, e isso quer dizer que todas as pessoas nascem com inclinações alienadas e intelecto obscurecido, principalmente intelecto obscurecido e vontade corrompida. Um outro sim também, que há tanto uma cura universal quanto uma solução mais específica para essa condição. Então a morte expiatória de Cristo na cruz, ela remove a penalidade do pecado original e também libera um novo impulso na humanidade
que vai começar a reverter a depravação com a qual todos vêm ao mundo. Tá? Cristo, então, é, nesse sentido, o novo Adão, que é o novo líder da raça humana, que vai vir unicamente para salvar alguns e para fornecer o recomeço para todos, com uma medida de graça preveniente que vai se estender por meio de Cristo a toda pessoa, certo, que nasce, como está lá postulado e defendido em João capítulo 1. Deste modo, a verdadeira posição arminiana, ela admite, ela defende, ela abraça a plena penalidade do pecado e, consequentemente, não vai minimizar a excessiva pecaminosidade do pecado e nem vai menosprezar a obra expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, todavia, vai admitir, não ao negar a plena força da penalidade, mas como faz os semipelagianos, para magnificar a suficiência da expiação e a consequente transmissão da graça preveniente a todos os homens por intermédio da autoridade do último Adão. A autoridade de Cristo, tá? Ela tem a mesma extensão que a de Adão. E as pessoas devem aceitar a não resistir a esta graça de Cristo no intuito de se beneficiarem plenamente dela. Então, o homem é considerado unicamente por suas próprias transgressões. O dom gratuito, ele vai remover a condenação original e vai abundar, que é abundada por muitas ofensas, né, que é permeada por muitas ofensas, e o homem vai se tornar então responsável pela depravação do seu próprio coração. Tá? Outro-se também somente vai rejeitar a solução para ela e conscientemente vai ratificar todas as suas consequências penais. Então a depravação herdada, ela vai incluir a escravidão e da vontade ao pecado, que vai ser só superada pela graça preveniente, sobrenatural, e esta graça vai começar a atuar em todos por intermédio do sacrifício de Cristo e o Espírito Santo, principalmente enviado ao mundo por Cristo. Tá? Mas o que temos que considerar também, que vai ganhar um poder especial através da pregação do Evangelho, como é defendido por Pope, inclusive no seu livro, e também pelo Willi, tá? Que são dois teólogos arminianos, tá? Que vão dizer aferir que a condição humana, em virtude do pecado herdado e da impotência para o bem, vai rejeitar qualquer possibilidade de bondade espiritual, independente da graça especial proveniente de Cristo. Porque Deus é amor, como está postulado e registrado em João 3,16 e João 4,8. E não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então a morte expiatória de Cristo é universal e alguns de seus benefícios são automaticamente estendidos a todos, e principalmente a libertação da condenação do pecado adâmico, e todos os seus benefícios são para que todos que o aceitem o perdão dos pecados efetivos e a imputação da retidão venham a considerar que a expiação ela é universal, e isso não quer dizer que toda alma ou toda a humanidade vai ser salva incondicionalmente, mas que a oferta sacrificial de Cristo, até certa extensão, atendeu às reivindicações da lei divina, de modo a tornar a salvação possível a todos, e a redenção, portanto, ela é universal ou geral, no sentido de provisão, mas especial ou condicional em sua aplicação ao indivíduo. Então, essas são
as postulagens, as argumentações que são abraçadas e defendidas pela teologia arminiana. Claro que tem uma série de outras posições que vão ser acrescentadas e que em uma outra oportunidade, em uma outra aula, em uma outra abordagem por aqui pelo canal, eu estarei acrescentando. Obrigado a todos.